Nesse último domingo aconteceu um campeonato online só de FM. E essa foi a primeira vez que eu participei dessa modalidade. Eu tinha interesse antes de aprender ela, mas achei muito difícil e acabei desistindo. Então eu decidi participar do campeonato só pela zoeira mesmo. E também pra saber como é que é esse negócio de FM e tal. Só que eu aprendi muita coisa simplesmente participando desse campeonato. E eu decidi compartilhar essa experiência pra ver se eu motivo mais gente pra participar dessa modalidade que é tão diferente. Então vamos lá. FM é uma modalidade muito peculiar. Primeiro porque é a única modalidade oficial em que não ganha mais veloz, e sim o mais esperto, o que sabe mais, o que sabe colocar tudo o que sabe no papel e encontrar a solução perfeita com menos movimentos possível. E o mais interessante é que os métodos mais utilizados no cubo mágico Speed não são os melhores para o FM. Se tu usa camadas, tu vai passar de 100 movimentos, e limite 80. Se tu usa Frisch, vai ser mais ou menos 60 movimentos, porque OLL e PLL tem mais de 10, 12 movimentos, e isso foi algo que eu aprendi na prática. Se tu usar Rule, tu não pode fazer M, porque isso vai contar como 2 movimentos, R e L. E se tu usa Petrus, tu é louco. Então qual o método que se pode usar? Simples, vários. Tu só precisa ter um plano para se combinar o melhor de cada método. E qual era o meu plano, meu método para seguir nesse campeonato? Bom, primeiro fazer um bloco 2x2x2. É tipo um Max Cross, só que completo. Depois orientar os meios, porque isso ia ajudar no final, a cruz amarela já ia ficar pronta. Depois um bloco 2x2x3, eu vou meio que estender o bloco. Aí eu faço mais um par, fazendo o que chama de F2L-1. Depois vou permutar os meios e depois fazer uma inserção, um computador. Propaganda! Para acertar as últimas 3 esquinas. Eu pensei em fazer isso tudo depois de ter visto exemplos de solução do Meneghetti, Batista, Sinoto, JPM e outros caras das antigas. Isso não é um método específico, é só um monte de coisa que eu vi na internet um dia antes do campeonato. Na teoria parece perfeito, mas a prática é completamente diferente. Nem sempre no final vai ficar perfeitinho, 3 quinas para permutar. Às vezes vai ter 5 quinas e até mesmo um corner twist. E isso vai aumentar o número de movimentos no final. E às vezes o que resta é fazer uma gambiarra para transformar uma PLL, tipo isso. Só que isso gasta muito movimento, ou seja, eu não sabia o que fazer. Antes era 20 movimentos, mas no final chegou a 50 movimentos. Aí eu tava lá fazendo o campeonato, e quando menos percebi, faltava 1 minuto para acabar a solve, e eu não sabia o que fazer. Eu tava perdido, comecei a escrever a solução normal, como se fosse o Friedrich mesmo, como se fosse os últimos minutos da minha vida. Se eu não transcrever essa solução certo, o mundo vai explodir! Escreve R, U, L, D, F, B... Falta pouco. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Ah! E acabou que eu transferi errado. DNF. A segunda solução foi a mesma coisa. Eu enviei em cima do tempo, mas dessa vez eu consegui enviar a solução certa, pelo menos. E foi 46 movimentos. Agora a terceira. A terceira. Tava tudo indo bem. Até chegar na orientação das edges. Tava tudo indo certo. Orientação das edges, blocos, Petrus, F2L, tava tudo indo bem. Mas no finalzinho, a última etapa, eu não consegui nem acreditar. Faltava uma PLL de novo. E tinha que fazer 2 setups. Tava tudo indo bem, até esse ponto era tipo 22 movimentos. Se eu fizesse um computador ia ser 30 e eu ainda podia fazer uma inserção, que é outra técnica mais avançada que usa o computador, e eu fiz um vídeo falando sobre isso. Mais uma PLL, mais um setup, não, 2 setups, isso me desanimou muito. Então eu vi a solução final. Desisto. Eu realmente fiz isso. Ia terminar 50 movimentos se eu entregasse isso normal, e isso foi meio frustrante. Não que 50 movimentos fossem um resultado ruim, mas é que no início estava tudo certo, estava tudo bem, e no final... Mas para analisar, o meu erro estava sempre no final da solve. Eu não sabia o método certo para permutar as edges e para finalizar com o computador. Esse era o método que eu estava fazendo errado. Aí eu pensei em uma maneira de resolver esse problema, buscar métodos, fórmulas. Foi então que eu decidi entrar numa comunidade de FMers, pra pedir ajuda e tal. E eu enviei a solução que eu tinha feito. E a primeira coisa que me disseram é que sempre tem um algoritmo mais curto para cada PLL. Me deram como exemplo a PLL-T que eu tinha usado na minha solve. Eu geralmente uso esse algoritmo como PLL e eu tenho certeza que tu também usa, mas existe um algoritmo mais curto para isso, que é esse daqui. É 3 vezes mais curto e economiza bastante movimento. E para isso, pesquisar novos algoritmos, como no site algo.net, algo assim, e treinar novas coisas é essencial.
E é preciso ter o conhecimento de vários métodos, mas também é preciso ter a esperteza de como encaixar esse método nisso. Como o ZZ, tu não usa o método completo, mas tu pode usar a orientação dos meios que se aprende no ZZ. E também tem técnicas usadas só no FM que são bem interessantes, como usar o Scrum inverso. Não esse inverso, esse inverso. Tu vai fazer a solução dos dois Scrums e comparar o que tem menos movimentos tu usa. Também tem a técnica NIS, que é intercalar entre o Scrum normal e o Scrum inverso. Tem as inserções que eu falei anteriormente, que vai reduzir o número de movimentos no computador, inclusive eu falei isso num vídeo anterior. E também tem a ideia de se construir blocos, que se aprende no Rule, num Frisch mais avançado. E no Petrus, que se tu usa Petrus, tu é louco. Tem outras técnicas bem mais avançadas como DR, que é Dominant Reduction, que eu não sei direito o que é isso, mas é bem avançado. Essas são as técnicas que eu conheço, eu vou tentar aprender e tentar melhorar e corrigir esse erro que eu tenho no final. E quem sabe eu gravo uma parte 2 desse vídeo, quando estiver melhor ou algo assim. Pode ser. Então eu aprendo FM, que é uma modalidade bem interessante, assim, de se aprender e se fazer. É bem legal. Pessoal, eu gostaria que vocês comentassem sugestões para os próximos vídeos. Eu não faço tutoriais, mas eu analiso e comento essas modalidades e métodos, compartilho experiências para tentar entreter vocês. Então, comente sugestões. E também me digam se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Eu nunca vi isso no Cubo, mas eu me inspirei nos vídeos do Selbit e do Todinho. Me digam se vocês gostaram dos desenhos e tal. É algo que dá trabalho de fazer, então por isso é importante a crítica. Obrigado por assistir, assista esse vídeo que está na tela e até o próximo vídeo.